Essa aqui é a Ina Scarpari. Ela é uma TikToker, corredora. E ela namorava com outro cara também da internet. Eles tinham um relacionamento fitness, mostravam a rotina pra todo mundo e tudo mais. E ela contou como foi esse relacionamento, que na verdade foi super abusivo. Ela era controlada por ele. Ele fazia ela achar que ela era burra, que ela não tinha ideias. E ela percebeu que talvez ele nem amasse ela de verdade, mas talvez só queria ter alguém pra realizar os desejos dele. E ele tinha muitos desejos. E é tão difícil, né, quando a gente percebe isso, que na verdade não é sobre a gente, mas sobre o momento do homem. A gente vai falar sobre isso. E ela vai contar toda a história dela, gente. Toda a história dela desse relacionamento me lembrou de várias coisas que eu vivi também. Falei várias histórias aqui. Então, se você quiser ouvir a história da Ina, já vai deixando o seu like, se inscreve no canal e bora que bora que bora, vai comentando nesse vídeo aí, tá bom? Bora, 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 bora. Enquanto eu finalmente conto essa fofoca pra vocês do meu antigo relacionamento. Tô Tá. tentando organizar as ideias na minha cabeça, porque, tipo assim, são muitas camadas e muitas coisas que aconteciam ao mesmo tempo, que fica, tipo, complicado, até pra eu tentar entender. Pra mim, é meio que uma nuvem muito nublada, assim, tudo que eu vivi nesses 6 meses. Então é isso, a gente ficou 6 meses juntos, de agosto do ano passado até março desse ano. É, e foi assim, a gente não se conhecia antes, a gente começou a namorar com 2 semanas, sabe? Esse tipo de relacionamento, assim, que o casal se conhece, gruda e fica junto. E eu lembro, assim, que ele, no começo, era uma pessoa A gente chama isso de love bombing. Não julgo, já fiz. extremamente carinhosa e atos de serviço, assim, sabe? Aquele cara, assim, que, tipo, todo mundo fala aqui no TikTok, de tipo assim, ele tem que pagar a conta, ele tem que abrir a porta pra você, Fez ele tem tudo. que servir as coisas pra você, blá, 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 blá. Ele preenchia todos esses requisitos. Só que isso só acontecia da, da porta de casa pra fora. É, Hum. e assim, não, em casa ele também fazia isso, mas assim, a tortura mental, ela existia. E cada vez que a gente pegava mais intimidade, essas coisas começavam a se mostrar com mais força, sabe? Ficava mais evidente que a minha presença ali não era necessária no sentido de eu, Ina, ser uma pessoa na relação. Eu era simplesmente uma mulher que ele achou que aceitaria viver no formato em que ele queria. Então, basicamente, toda vez que eu emitia uma opinião ou que eu demonstrava que eu pensava diferente da forma como ele pensava, é, eu era diminuída, contrariada ou eu tô condicionada a mudar de opinião e de pensamento. Ele sempre tentava me fragilizar ao ponto de eu pensar que eu não era capaz de raciocinar sobre aquele tema porque eu era uma pessoa muito superficial. Isso se repetia com muita frequência. Eu sempre era colocada numa posição de superficial. Eu não acho nem que é tão superficial assim. Não sei se você ainda vai falar isso, né? Se ela vai continuar na história falando isso ainda. Mas é a mulher colocada num lugar da domesticidade, né? Então a mulher, ela se torna quase que um pet. Mas um pet que tem que fazer as coisas. Então é como se fosse um cachorrinho de colo, né? Um troféu. Mas esse cachorrinho trabalha, ele faz as coisas dentro de casa e tudo mais. Agora, você omitir opinião, né? Se a gente for parar para pensar como é que os homens tratavam as mulheres no passado, como é que era a nossa voz no passado, a gente não era ouvida. Até hoje a gente tem dificuldade de ser ouvida de fato, né? Mas já tá diferente. O que esse cara fez com a Ina foi basicamente trazer essa imagem assim do machismo, assim, sabe? Tipo de que a mulher intelectualmente não é interessante, não é necessária. Você só é bonita. Você só é doméstica. Você só é para isso. Você não serve para pensar. Né? A mulher nunca é colocada como a cabeça. É sempre aquele cara que se coloca no lugar de ensinar a mulher. Deixa que eu te ensino, deixa que eu faço. Só quer falar de assuntos que ele domina, que ele tem controle. E ele quer falar sozinho, ele quer dar aula, ele não quer ouvir. Então qualquer opinião que você emitir é. E sempre era colocado assim, você ainda não tem capacidade mental de entender sobre isso. Você ainda não tem discernimento sobre tal assunto. A gente começou a namorar com 2 semanas. Aí ele, quando deu um mês, a gente teve uma grande briga, porque assim, eu sempre recebi muitos meus amigos em casa. E eu, lá no Rio, eu morava na Zona Sul, e eu tinha amigos que eram da Baixada, de São Gonçalo e tal. E meus amigos costumavam ficar na minha casa. Eu dividia apartamento também com mais uma amiga e o meu primo. É,
E, e a gente sempre recebia os nossos amigos em casa. Vem amigos de São Paulo, da menina que morava comigo, de Rondônia, que meu primo é de Rondônia, meus amigos da Baixada e tal, e até daqui do Paraná, de onde eu moro agora. E sempre ficavam lá em casa, assim, sempre foi uma porta aberta para receber os nossos amigos. A gente tinha uma sala grande com uma cama que já ficava, tipo, um sofazinho na sala para os nossos amigos ficarem lá quando fosse preciso. É, eu sempre gostei de receber gente em casa. Ele sabia disso desde o começo. E aí um dia um amigo meu foi lá em casa e eu demorei, sem exagero, eu demorei 1 hora pra responder o telefone porque eu tava fazendo janta. E foi a primeira vez que eu fui punida por não fazer o que ele queria. É, no dia seguinte, tipo, ele marcou uma reunião comigo, sentou numa mesa de frente, assim, comigo, e assim, parecia que eu tava lendo uma redação do Enem, sabe? Gente, que isso? Não, não, não. Essa estrutura de dissertativo argumentativo, e eu fui acusada de colocar o profano numa relação que era sagrada, e era sempre isso, tipo assim, que eu estava prejudicando a relação porque eu tinha agido de forma imatura e tal, sendo que desde o começo eu sempre deixei claro para ele, desde o dia que a gente se conheceu, que eu era uma pessoa que gostava de receber meus amigos em casa, que eu gostava de sempre tinha espaço para os meus amigos na minha vida e na minha casa. E passou, assim, dias onde eu fui punida por isso, sabe? Punida, assim, profundamente, sabe? Como se eu precisasse ser reeducada sobre como ser um ser humano e como se relacionar em casal. Sendo que eu já tive outros relacionamentos com outras pessoas e não era assim que era. Quando a gente se relaciona com outra pessoa, é comum que a pessoa tenha uma visão do que é amor, do que é ser amado, do que é se sentir amado, e que seja muitas vezes diferente da outra pessoa, da pessoa do casal. É comum que essa visão de amor e de ser amado seja diferente. Isso acontece com muita frequência. O melhor match é quando a gente enxerga da mesma maneira, né? E faz da mesma maneira. Mas o complemento também funciona muito. Agora, para muitas pessoas, a linguagem de amor, de amar, é você se doar, é você passar um tempo com a pessoa, é você ajudar. Prejudicando a relação porque eu tinha agido de forma. Tive outros relacionamentos com outras pessoas e não era assim que era. Simplesmente não era assim para ele porque ele não queria outras pessoas muito próximas de mim. Ele queria que ele fosse a única pessoa de confiança que eu tivesse. Isso com 3 semanas que a gente se conhecia. E sabe o que é mais doido? É isso, do tipo, eu tava querendo só concluir para entender para onde que ela ia com essa história, para eu poder ir também para onde que eu queria ir. E é pro mesmo lugar. As pessoas não entendem a forma de amor uma das outras, e aí quando elas começam a se relacionar, elas estão se entendendo ainda. Por isso que você, com 2 semanas, você já começar a namorar, eu já cometi esse erro antes, eu acho isso muito. Pode até acontecer, mas acho que não dá pra já namorar e morar junto, e você dá tanta opinião ainda, tanto espaço para a pessoa entrar na sua vida e para tomar decisões na sua vida, porque licença, né? Licença aqui, quem toma decisões sou eu. Então acho que tem que se ligar nisso também. Agora, para ele, pode ser que ele enxergue a relação de um jeito e ela enxerga do outro. E está muito claro que, para além de formas diferentes de enxergar a relação, esse cara é um cara que já está se mostrando abusivo. Com 2 semanas já falou isso tudo pra ela. Com 3 semanas já falou que ela não tem que confiar em mais ninguém, nenhum amigo dela. Que ela é frívola, que ela é superficial, que ela é um peso na relação, que ela não sabe se relacionar. Ainda falou que ela não pode confiar em ninguém, sendo que ele acabou de chegar. Alô? Não faz nada, nenhum sentido o que você está falando. Então parece realmente um cara inseguro, possessivo e abusivo, né? Porque isso pra mim é uma forma de abuso, né, gente? Quando a gente fala isso é porque é tóxico. Não é um relacionamento saudável. Claramente não é, mas vamos ver para onde eles vão. Aí foi assim, a gente teve uma conversa e tal, meu pai se entendeu. Porque o que eu fiquei pensando, ele só precisa se acostumar com essa dinâmica. É um começo de relacionamento, então às vezes alguns conflitos assim de posicionamento eles acontecem mesmo e relevei a situação e as coisas ficaram de boas. Esse é o problema também, porque quando você está no começo, você faz exatamente isso que ela fez.
você releva porque é o começo, tá começando, não, pô, estamos sentindo ainda a parada e tal. Não, às vezes a pessoa tá se ajustando. Então, até quando você vai dar esse tempo do ajuste? Eu acho que a parte de ficar e tal, ou de você se relacionar, tipo um namoro, mas não tão se abrindo assim pra pessoa, é justamente pra você ir conhecendo, pra você saber todos os pontos sobre a pessoa. Só que não. Aí você já tá entregue, já tá vulnerável na mão da pessoa porque você botou essa confiança nela. Aí depois a gente se julga, né? Ai meu Deus, como eu errei. Mas, ai, menina, quem nunca? Você nunca? Fala a verdade. Até que quando a gente estava uns 2 meses juntos, a gente foi pra academia. E nisso a gente já tinha viralizado uns 2, 3 vídeos é, nas redes sociais tipo, a galera já comentava muito, assim, sabe? Foi uma explosão muito rápida. Essas coisas da gente postar conteúdo junto. Foi bem, assim, uma crescente. Esses 6 meses, assim, foi surreal. Foi Gente, então ele postava vídeo com ela, então ele deve ser conhecido, será? real mesmo. E quando eu pensava em sair da relação, isso era um argumento que ele usava muito. Ele falava, ele me mostrava comentários das pessoas e falava assim: olha, todo mundo quer ter a relação que a gente tem e você quer jogar isso fora, tipo, mais uma vez, colocando o meu discernimento em dúvida, como se nem para julgar a, a, o bem que essa relação me fazia eu fosse capaz. Aí um dia a gente tava na academia, e tinha um casal de 2 homens lá. E ele começou a fazer comentários extremamente. E pra mim isso é, tipo assim, inaceitável, cara. É inaceitável. Tipo, se você não gosta, não tenha um relacionamento com uma pessoa do mesmo sexo. Mas você não tem que opinar nada na vida da outra pessoa, porque é a vida da outra pessoa. Por que umas pessoas têm cachorro de estimação e outras pessoas têm gato? Porque elas gostam de coisas diferentes. É a mesma coisa. Você beija quem você gosta. E pra mim sempre foi isso muito claro. E ele ficou, durante o nosso treino todo, fazendo piadas horríveis sobre isso, e eu pedindo para que ele parasse, e ele não parava. Até que, e assim, eu tenho um pensamento que é o seguinte: se você trata alguém mal, se você julga a vida da outra pessoa, de alguma forma, aquela situação, seja por Deus, seja pelo universo, o que você acreditar. De alguma outra forma, aquilo vai voltar para tua vida para te ensinar a lição que você tem que aprender de Sim. empatia com as outras pessoas que são diferentes de você. Então eu Uhum. falei para ele assim, olha, se você continuar com esse posicionamento, Deus vai colocar na tua vida uma situação parecida com essa, tipo, e aí? E se a gente... E ele sempre, ele é aberto à vida. Ele queria ter muitos filhos. E eu não. Isso já é... Mas eu já vou contar daqui. Eu adorei ela falando. Ele é aberto à vida. Ele queria ter muitos filhos, eu não. Então quem não quer ter filho é fechado pra vida. Eu tô fechada pra vida. Novas vidas dentro do meu corpo. Mas aí eu falei isso pra ele, eu falei assim, você quer ter vários filhos, e se um dos nossos filhos for? Aí você não vai gostar do teu filho? Eu acho muito interessante vocês terem essa conversa sobre preconceitos e tal, né, com outras sexualidades. Isso é muito importante. Até porque não dá, por exemplo, eu não namoraria uma pessoa que, assim, eu não conseguiria nem namorar. Isso é uma coisa que, assim, o meu meio, meus amigos, todo mundo é LGBT. Não daria nem para dar o passo um. Entendeu? O passo um já não dá. Então, às vezes tem posições, às vezes envolve política, envolve um monte de coisa. Então, assim, eu acho justo e válido e necessário você conversar isso até mais antes. Você falou que já está com 2 meses aí nessa história. Então, deixou estender muito assuntos importantes para você estar do lado de uma pessoa. Eu acho. Pelo menos com a minha idade. Né? O que você acha? Você não acha que tem que ser conversado essas coisas antes? Agora, curioso também que com 2 meses vocês já estão falando dos filhos que vocês querem ter. Se vão ser 8 ou nenhum filho, ou aberto à vida, fechado pra vida. Pelo amor de Deus, a galera não aprende, né, gente? E eu achei que ele ia falar, não, aí é outra história, mas o que ele respondeu foi, eu não vou gostar. Ele falou que ele ia excluir essa criança, esse adulto, do nosso núcleo familiar, Ah, então se tiver um filho gay, não vai gostar. que ele não ia poder conviver com a gente, que assim, se a gente se reunisse, por exemplo, no Natal, é,
esse filho ou filha não poderia levar o parceiro junto para as reuniões da família, jamais poderia ter uma demonstração de afeto próximo a ele, na frente dele, e que era assim que ele acreditava, e que ele acreditava que uma boa educação jamais faria um filho homossexual. E aí, tipo assim, nesse dia eu me irritei profundamente. A gente passou, acho que umas 2 semanas voltando nessa discussão, porque eu não conseguia sair disso, porque pra mim isso é, tipo, inimaginável. Isso é absolutamente inaceitável. Tá, mas você vai continuar com ele. Porque você ficou com ele 6 meses, que eu sei que você falou. Então você vai ficar com ele ainda. Não dá certo. Não, tipo, bizarro, bizarro, bizarro. Isso não é possível pra mim. E aí passou e ele tem um melhor amigo que é uns 20 anos mais velho que ele. E a gente só conseguiu dar um passo avante nessa situação acho que 2 semanas falando pra ele que, tipo, isso era inaceitável, que isso é um posicionamento de olha lá quem viu nos anos 60, tipo, de tio velho dos anos 60. Uhum. E as coisas, ele só, tipo assim, falou assim: não foi bem isso que eu quis dizer, depois de conversar com esse amigo dele, que é mais velho. E esse amigo falar assim: olha, o mundo não é mais assim, você precisa mudar esse seu pensamento e tal. E aí eu já fiquei pensando assim: tipo, cara, não adianta eu falar, Uhum. precisou um outro homem mais velho que você aprova o jeito do cara viver, tipo, falar uma coisa que eu já estou aqui, que eu que sou a pessoa com quem você quer construir uma vida, já estou te falando há sei lá quanto tempo? Parte 2 porque já deu muito tempo esse vídeo. Na verdade, ele é um cara que quer construir uma vida com uma mulher loura de olho azul para ter filhos bonitos, porque ele quer ter 8 filhos, então ele quer uma boa mãe, né? Então ele enxerga você como uma boa mãe, porque ele quer pro futuro dele, para as coisas dele. Depois que ele fizer o que ele quiser, você é descartável. Nossa, gente, horrível, né? Mas é que eu tô basicamente descrevendo Handmaid's Tale. Handmaid's Tale, meu Deus. Cabra braba, cabra braba, cabra braba, que braba cabra. Solta a língua. Handmaid's Tale. Handmaid's Tale. Handmaid's Tale. Pronto. Que é uma série que fala justamente sobre a mulher ser usada como um depósito e ela é usada só pra parir, etc. Então, esse cara que já tem todos esses pensamentos retrógrados, né? Agora, realmente, tem que vir um homem, não é nem sobre ser mais velho ou não, mas tem que vir um homem que ele vai ouvir as mesmas coisas, gente. Além de santo de casa não fazer milagre, homem muitas vezes só escuta homem. A mulher é para outros fins. Pô, cara, legais são os caras que querem ser amigos realmente das mulheres, que querem ter uma troca com as mulheres. Eu acho que assim, é isso. Todo relacionamento ele começa a partir de uma amizade. Então, se você não consegue ter trocas profundas sobre assuntos importantes com a pessoa que você chama de parceiro, de parceira ao seu lado, na minha visão, eu acho esse relacionamento um relacionamento fraco, frágil, oco. Sabe, oco, meio vazio, assim? É tipo, ele é uma casca, mas ele é oco. Então, as trocas profundas, e eu não estou falando de troca profunda de você citar filósofos e Kant, e Sartre e Platão, e eu vou falar de Aristóteles, eu vou falar do Sócrates, da Grécia Antiga, e mitologia egípcia, e não sei o que. Isso é legal, maneiro. Mas não é tipo um TCC, tá ligado? Não é pra você, pra eu te contratar. Não é papo LinkedIn. É um papo de vida, de coisas que você pensa sobre como você enxerga a vida, de como você se sente amada, por exemplo, de como você se sente bem, coisas que te fazem felizes. Eu acho que é esse nível de profundidade de sentimento emocional, entende? Que isso vem junto com o conhecimento sobre como você vê a vida. Enfim, brisei. Eu acho que é isso, brisas. Brisas de como você se sente. A gente não compartilha tanto sentimento. A gente só vê as atitudes do outro, tem as nossas atitudes e julgamos as atitudes do outro, a gente não tenta entender. É esse movimento de você conhecer outra pessoa de verdade para além de essa aqui vai ser a mãe dos meus filhos. Por quê? E aí teve outra coisa que a gente começou a brigar muito, que ele era aberto à vida e eu não. Eu tenho vontade de ser mãe, sim, ele sabia disso, dar essa atenção.
E aí, pra ele, era tipo assim, é ridículo duas pessoas casarem e terem um planejamento familiar. O certo pra ele é muito complicado. Eu vi minha mãe fazendo isso, sabe? Minha mãe fez 2 faculdades e na segunda eu estava com ela. E eu via o quanto ela sofria por motivo eu não tiver filhos. E ele é aberto à vida. Então, tipo assim, quando eu decidi estudar, voltar a estudar, eu falei assim, olha, se as coisas entre a gente tinha discussões sobre isso, né, sobre o futuro e vida e tal, e eu falava isso, assim, tipo, se as coisas entre a gente forem dando certo, eu quero que você saiba que, tipo, eu quero estudar mais e eu só penso em ter filhos quando eu não estiver mais estudando, porque eu acho, assim, que você ter uma criança, cuidar de uma criança durante a graduação é uma coisa muito desconfortável, muito complicada. Eu vi minha mãe fazendo isso, sabe? Minha mãe fez 2 faculdades e na segunda eu estava com ela e eu via o quanto ela sofria, porque, tipo, e isso que minha mãe e meu pai são casados. Só que meu pai, ele já estava formado, estava fazendo uma pós, trabalhava o dia inteiro e trabalhava longe. Então, eu passava mais tempo com a minha mãe. Minha mãe trabalhava o dia inteiro, ela era concursada. E além do trabalho, ela fazia faculdade, tinha que fazer todos os trabalhos e tal, e ainda tinha que cuidar de mim. A gente não tinha carro, então a gente ainda fazia tudo a pé. Tipo, ela me buscava longe, me levava pra uma. Olha a necessidade da mulher de explicar por que que ela não quer ter filho agora. Pra um cara X que você conhece há meses. Tipo assim, isso é muito louco. E ele fazendo toda forma de manipulação mental nela pra ela conseguir se explicar. E pra ela conseguir sentir que o que ela fala e que as palavras dela têm poder. Depois, tipo, me deixava na escola. Às vezes eu ia pra faculdade com ela porque ela não tinha com quem me deixar e meu pai também estava estudando. Então, tipo, eu cresci com uma mãe que faz faculdade e cuida de uma criança pequena. E, tipo, eu sofri com isso também, sabe? Eu sei como é que é você ser uma criança que necessita de atenção e quer atenção e seus pais não conseguirem Sim. suprir essa sua necessidade de atenção e tipo, as coisas básicas, ajudar em tarefa e tal, sabe? Essas coisas que você tem que fazer quando você tem um filho, porque eles tinham outras demandas da vida deles. Que, assim, eu acho que eles estão certos de ter corrido atrás, tipo, ainda bem que eles correram, porque hoje a gente tem a vida que a gente tem, porque nem sempre foi essa qualidade que a gente tem hoje. Eles conseguiram isso por causa do esforço que eles tiveram no início da vida deles de casado, Sim. mas eu não, tipo, eu queria fazer as coisas com mais calma, porque quando eu tiver um filho, eu quero dar essa atenção. E aí, pra ele, era tipo assim, é ridículo duas pessoas casarem e terem um planejamento familiar. O certo pra ele é casar e a mulher não utilizar qualquer método contraceptivo, porque é a partir do momento que Deus quiser, que a partir do momento de casado, quando Deus quiser, você já tem que maternar. Você não pode escolher quando maternar, porque aí você está brincando de Deus. E eu discordo desse posicionamento. Eu acho que assim, o planejamento familiar ele tem que existir para você poder dar uma qualidade de vida grande pro seu filho e para você também, porque assim, meu pai é um pai incrível, mas acaba que a carga fica mais pra mãe do que pro pai. O nosso mundo não é assim, sabe? Não é igual. Não é igual. Até, assim, a carga emocional que envolve a mãe sobre as responsabilidades sobre os filhos é maior. E eu, reconhecendo isso, toda vez que eu tentava discutir com ele sobre isso, sempre virava com argumentos religiosos. E eu sempre estava errada e era uma discussão que ela sempre voltava para um looping eterno de que eu penso diferente do mundo em relação a você e pensamos diferentes. E aí eu comecei a perceber que não era a minha presença, que ele não gostava de mim, que ele gostava de ter uma mulher do lado dele que garantisse que ele fosse que ele fosse construir a vida que ele quer no momento que ele quer. Exatamente, exatamente. Tava reagindo a um vídeo outro dia, algum vídeo aí que eu fiz que justamente a menina fala isso, que o cara, ele não quer casar com você, ele não quer passar a vida com você, ele tá num momento onde ele decidiu que ele vai casar e a pessoa que ele se aproximar e que ele achar que se encaixa no check dele de uma pessoa para se casar, ele vai casar, entendeu? Então é bem frio mesmo, enquanto a mulher tá ali romantizando e pensando, é o amor da minha vida.
O cara tá ali numa coisa lidando como uma engenharia social ali, uma engenharia emocional também, do tipo, bom, estou pronto pra casar, não sei o quê, pô, se eu for casar tem que ser o quê? Isso é um projeto. É o projeto casamento. Você vê que ele não tá preocupado de usar nenhum método contraceptivo, de usar porcaria nenhuma, porque você, como eu falei naquela série lá que eu tive dificuldade de falar o nome, Handmaid's Tale, né, que é o conto de Aya, que é o livro, né? Basicamente você é uma aquelas galinhas chocadeira. Vai chocando um ovo atrás do outro, na hora que der instinto, o galo faz o que ele quer e você vai botando um ovo atrás do outro aí, querida. Caraca, difícil, né? Nossa. E amiga, como é que você não deu um tapão nele ainda até agora? Você continua com ele, amiga. Não, você. Ela já terminou com ele, né? Mas na história, tipo assim, o que que te fez terminar com ele? Porque tanta coisa. Tipo, completamente diferente a visão dele de tudo. Tipo, e se você não concordava, eu não sei, eu sinto uma inocência dela, do tipo assim, que é isso, assim, a mulher muitas vezes ela se apaixona pelo cara, e ela ama o cara, e ela quer muito, na carência, sei lá, ter alguém, que ela abre mão de pensamentos, de histórias, de valores, de tudo. Que ela não concorda, mas é porque o amor supera, é o pensamento de que o amor vai superar tudo sempre, o amor vai ganhar, o amor vai vencer. Porra, que amor chato do caralho. Que amor que só te tolhe, que amor que só te corta, que é preconceituoso. Um amor que faz você se sentir um lixo, que você tem que estar totalmente disponível para ele, que você não pode pensar em si mesmo. Um amor que você não pode ter uma programação da sua vida. Que amor é esse? Que desequilíbrio. Isso é totalmente E desequilibrado. aí, nisso, eu percebi que, tipo, eu ia ter que sair do meu trabalho para conseguir estudar o quanto eu precisava estudar para alcançar o meu objetivo o mais rápido possível. E quando eu saí do trabalho, eu tive uma conversa com os meus pais e eles falaram assim: a gente te ajuda, a gente vai te bancar aí para você estudar e tal. É, só que aí começou a me dar uma culpa, assim, de tipo, eu não estou produzindo nada aqui, não estou colaborando e só estou usufruindo do patrimônio que meus pais sofreram a vida toda para conquistar. E isso começou a me gerar muito conflito interno, do sentido assim, de que eu posso usufruir porque eles querem me ajudar, mas eu não quero abusar desnecessariamente, eu não quero torrar, sabe? Tipo, gastar sem necessidade uma coisa que não é minha, que é dos meus pais. E aí, toda vez que eu entrava nesse conflito, tipo, que também não era assim, ó, oh, meu Deus, todo dia eu penso que eu sou um esforço, é, um esforço gigantesco para os meus pais. Até porque quando eu tiver filho, eu vou dar todo o suporte necessário pro meu filho pelo tempo que ele precisar, sabe? E só que assim, eu percebi que todas as vezes que porque quando você tá no relacionamento, você vai e desabafa com a pessoa sobre aquilo, né? E aí todas as vezes que eu desabafava com ele não tentava falar assim, pô, não, você tá no caminho certo, ao invés de me motivar a continuar o que eu tava fazendo, ele começou a propor, tipo, foi a gota d'água pra mim, que teve um dia A gota que eu falei d'água. que ia Chegou na gota d'água, pelo amor de Deus, porque eu tava pensando, meu Deus, que lixo de relacionamento. E aí, vamos ver a gota d'água. que eu não estava me sentindo confortável, me tornando apenas mais boletos nas contas dos meus pais. E aí ele me falou assim que era muito fácil resolver tudo aquilo, que era só a gente casar e eu ir morar com ele. Só que Eu amo. Então, eu não tô aguentando mais depender dos meus pais e tal, não acho justo. Tudo bem, venha depender de mim. Venha ser minha doméstica e criadora dos meus filhos. Posso usar o seu útero? eu não ia mais poder estudar. Ele falou isso. Ele falou isso. Venha ser dependente de mim e deixe que eu controle a sua vida 100%, porque onde há dinheiro há poder, onde há dinheiro há controle. Se eu estou com dinheiro, eu mando em você. Que eu ia ter que simplesmente ser a esposa dele e começar a dar os filhos dele e, tipo, só gravar conteúdo que eu não ia poder estudar. Aí eu falei assim, mas isso não faz sentido. Eu falei, se eu for morar com você então e a gente casar, aí meus pais pagam a minha faculdade particular ao invés de eu ficar estudando pra pública. Ele, não, se você casar e morar comigo, você não vai mais estudar. E aí eu comecei a ver que, tipo, não era uma pessoa que queria o meu bem, não era uma pessoa que queria a minha evolução, era uma pessoa que queria um meio Queria um útero.
de chegar aos fins que ele queria para a vida dele. Não interessa se eu estaria feliz ou miserável naquela vida, só interessava o que ele queria alcançar para a vida dele. Uhum. E eu acho assim, tipo, ai, é muito lindo, ai meu Amiga, desculpa, mas não é assim que é? Deus do céu, quem não quer ser uma esposa troféu? E ai, um homem que me permita ser uma esposa troféu. Mas eu não me sentiria uma pessoa realizada se eu não produzisse nada pro mundo, sabe? Se eu não tivesse Sim. nenhuma Função no mundo, um propósito, algo para você fazer, você fala assim, eu faço isso. nenhuma relevância. Eu não ia me sentir bem, sabe? É uma escolha minha, pessoal. Eu quero estudar e trabalhar. Tipo, eu quero trabalhar. Então, e aí É, eu comecei a perceber que, tipo, a opinião dele sempre atravessava a minha e elas, ao invés de elas se juntarem e formarem uma coisa mais forte, elas se contrariavam extremamente e toda vez que eu ouvia uma opinião dele, eu ia perdendo o apreço que eu sentia por ele, porque eu olhava e via o quanto aquilo estava recheado de merda. preconcepções sobre o mundo, até que, assim, e essa foi a nossa última briga, que foi a que ele me propôs de casar, só que e ele falou que eu teria que parar de estudar. E aí, uma outra Nossa. vez antes disso, um pouco ali pela época do carnaval, que a família dele, de um dos lados, tem muito essa tradição do carnaval e tal. E aí, um dia ele virou pra mim e falou que ele estava se juntando a mim porque ele queria. Não consigo nem falar isso, tipo, me dá muito ranço. Ele queria limpar o sangue da família dele. Aí nisso, tipo, isso foi em fevereiro que ele me falou isso no É, tá falando de embranquecer a família, é isso? Esse cara tá sendo racista, é isso, quando ele tá falando isso? Sim, né? carnaval desse ano, não sei se foi, acho que foi o comecinho de março, né, até. Nessa época ali, não, foi o começo de fevereiro. Ele falou isso, aí a gente já ficou num clima super ruim, e um tempinho depois rolou isso de parar de estudar e começar a ter filho, e aí eu falei assim, isso não dá pra mim, isso é inaceitável. Gente, que doideira é essa, hein? Só que essas coisas, assim, elas nunca aconteciam com a tranquilidade de uma conversa e do debate. Elas eram sempre mais intensas e, e sem cabimento pra mim, sabe? Tipo, teve um dia que foi engraçado, que a gente tava correndo na orla e ele começou a falar umas coisas assim, tipo, ai, pra mim não deveria existir mais nenhuma mulher no mundo, só você, não sei o quê, e todas as mulheres podiam sumir desse planeta e não sei o quê, bababá, bababá. Aí eu falei pra ele, eu falei assim, cara, por que eu falar isso? Tipo, qual a necessidade de falar isso? E tua mãe? E tua irmã? Aí ele ficou puto comigo, saiu correndo da minha frente, tipo, desesperadamente, assim, e me deixou correndo sozinha. Só que, assim, essas brigas todas, elas sempre, elas iam escalando para um lugar de uma agressividade que eu realmente tinha medo de que ela acontecesse fisicamente. Então foi difícil conseguir sair dessa dinâmica. Não foi fácil. Eu tentei Claro, mais de uma vez sair da relação. claro, porque você, de primeira, você já deu ali o controle pra ele, né? A gente também não tem que culpar a gente de entrar em relações merdas assim, mas temos a nossa parcela também de não conseguir identificar. Tinha vários sinais no começo que você não identificou porque você achou que era o quê? Uma questão de ajuste, de estamos no começo e tudo mais. Quem nunca, né? Falamos sobre isso. Mas a gente tem que perceber os sinais, gente. Pra lá na frente você não tá na mão do cara, sendo manipulada pelo cara. E aí ele tá ali sendo racista, homofóbico, misógino, sabe? E isso mostra muito sobre coisas que ele não curou e não tratou nele, porque ele tendo várias questões e ele controlando você, porque a cabeça dele, a mulher tem que ser controlada. A mulher, ela é um bibelozinho controlada, tipo um Lulu da Pomerânia. Mas eu tinha medo. Eu tenho isso documentado com a minha psicóloga, eu tenho isso documentado de outras formas, porque eu tinha medo mesmo. E foi isso que eu comecei a perceber, assim, que a nossa relação, ela estava sendo construída com base no respeito pelo medo, pelo temor. Ele queria que eu respeitasse ele pelo medo e não pelo amor. Uhum. E eu não fui
bem criada, bem educada e bem instruída para isso. E eu realmente percebi que eu tenho sim capacidade de pensar, de raciocinar e de falar muito mais do que ele queria que eu soubesse que eu tenho. É, porque na verdade ele estava te controlando e você nunca vai estar perfeita. Essa é a questão. Quando o homem está nesse lugar e ele age dessa maneira com a mulher, você nunca vai chegar lá. Você nunca vai ser boa o suficiente. Ele vai te manter sempre nesse estágio. Ele tá sempre insatisfeito com você. Alguma coisa na sua imagem, alguma coisa não sei o quê. Então ele sempre vai ser aquele cara do tipo assim que vai se mostrar do tipo, você tem que me ouvir. Eu quero seu bem, não sei o quê. O difícil é você discernir quando a pessoa tá fazendo isso pro bem e não pro mal. Mas no seu caso, você contando a história, tudo bem, né? Você contou depois que acabou, depois que você entendeu. Quando a gente tá vivendo, a gente não percebe muitas coisas. Depois a gente se sente burra, a gente se sente um lixo. Nossa, eu vivi também, gente, muitas coisas que depois eu falei, cara, que absurdo, como é que eu me deixei passar por isso? Só que acontece. E também não é porque acontece com uma pessoa que vai acontecer com todas. A gente também não pode ficar assim calejada, machucada e fechada pra vida, né? Ai, vamos ver como é que termina. E não é questão de. Não tem nada a ver com opinião política, não tem nada a ver com coisa nesse sentido, assim. É tipo visão de mundo e eu sou uma pessoa que eu necessito de respeito para viver, não de medo. Assim como todas as outras pessoas. Só que o medo, ele tá ali, né? É o controle pelo medo. Porque ele não consegue ter carisma e lábia e argumento suficiente para conquistar a pessoa no respeito, no amor. Porque é isso que conquista de verdade. Você ficar com medo da pessoa, tudo que você vai fazer na primeira oportunidade é igual um cachorro amedrontado. Na primeira oportunidade ele vai fugir. Ele vai ficar planejando a fuga dele. A primeira oportunidade ele foge. Que é o que acontece. Quando você sai da roda moinho ali de ficar comendo o próprio rabo, quando você descobre que você está numa situação merda, a primeira oportunidade, rapa fora. E aí, meu amorzão, o que você acha dessa história toda? O que você achou disso, hein, minha querida? Me lembrou tantos relacionamentos que eu já tive em várias partes, assim, me lembrou tantas coisas que eu passei, e tantos momentos que a gente se culpa tanto do passado, de coisas que a gente viveu, a gente fala assim, caramba, cara, eu ajudei a minha amiga nesse ponto e eu caí nessa parada, e a gente cai, a gente cai. Mas que bom que sempre tem uma hora que a gente para de comer o próprio rabo, que a gente percebe, que a gente vai atrás e que a gente fala assim, chega, chega disso, caramba. Chega disso que eu vou viver minha vida. Vou estudar, vou fazer minhas coisas, é sobre isso. E é isso que ela fez. Eu espero, né? Eu espero que ela estude, faça a segunda, terceira, quarta, quinta faculdade dela. E que a pessoa que chegue na vida dela seja uma pessoa que seja para somar. E não para controlar. Não é isso? Ai, já passou por algo parecido? Comenta aqui embaixo, quero saber a sua opinião. Deixa seu like no vídeo, se inscreve no canal se você chegou até aqui, né? Pô, e comenta a palavra música, que eu vou saber que você chegou até o final do vídeo, tá bom, meu amor? Beijo, até o próximo vídeo. A gente vai se falando aí, ó, porque você vai vendo outros vídeos meus. Tem um monte, minha querida. Vai maratonando, vai maratonando, vai maratonando.